Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Começamos este sábado, dia 11 de março, com os palpites no campeonatos estaduais, onde temos a equipe do Itabuna enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Itabuna, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Nos últimos 2 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Itabuna e uma vitória para a equipe do Bahia. Melhor opção para esse confronto: fora, Bahia para vencer. Pelo Campeonato Goiano, temos a equipe do Aparecidense enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aparecidense, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense. Melhor opção para esse campeonato goiano: fora, Atlético Goianiense para vencer. Campeonato Sergipano, temos a equipe do Sergipe enfrentando a equipe do Falco. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sergipe, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Falco, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato sergipano, a equipe do Sergipe é a terceira colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Falco é a quinta colocada com 11 pontos ganhos. Dos últimos 4 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Sergipe, um empate e uma vitória para a equipe do Falco. Melhor opção para esse confronto: casa, Sergipe para vencer. Campeonato Potiguar, temos a equipe do ABC enfrentando a equipe do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do ABC, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Cruz, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 4 vitórias para a equipe do ABC e um empate. Melhor opção para esse confronto: casa, ABC para vencer. Campeonato Pernambucano, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Santa Cruz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Cruz, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Sport, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Santa Cruz. No atual momento do Campeonato Pernambucano, a equipe do Sport é a primeira colocada com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Santa Cruz é a 7ª colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Sport para vencer. Campeonato Mineiro, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela empatou 3 e venceu 2. Essas equipes se confrontaram por 5 vezes, sendo 5 vitórias para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Ipiranga enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ipiranga, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Gaúcho, a equipe do Ipiranga é a terceira colocada com 17 pontos ganhos. A equipe do Grêmio é a primeira colocada com 28 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo uma vitória para a equipe do Ipiranga, um empate e 3 vitórias para a equipe do Grêmio. Melhor opção para esse confronto: empate fora, vitória da equipe do Grêmio ou partida terminando empatada. Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Esportivo.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Esportivo, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. No atual momento do Campeonato Gaúcho, a equipe do Internacional é a segunda colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Esportivo é a 11ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, Casa Internacional para vencer. No Campeonato Gaúcho, temos a equipe do Avenida enfrentando a equipe do Caxias. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avenida, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Caxias, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Gaúcho, a equipe do Avenida é a 9ª colocada com 10 pontos ganhos. E a equipe do Caxias é a 4ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Caxias. Melhor opção para esse confronto, empate fora. Campeonato Catarinense, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Criciúma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, ela empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Catarinense, a equipe do Avaí é a 4ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Criciúma é a 3ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Avaí e 1 vitória para a equipe do Criciúma. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Catarinense, temos a equipe do Barra enfrentando a equipe do Chapecoense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barra, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Catarinense, a equipe do Barra é a 8ª colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Chapecoense é a 2ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Chapecoense para vencer. No Campeonato Paranaense, temos a equipe do Curitiba enfrentando a equipe do Cascavel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cascavel, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 1 vitória para a equipe do Curitiba, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Cascavel. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Goiano, temos a equipe do Anápolis enfrentando a equipe do Goiás. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anápolis, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela venceu 3 e empatou 2. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 1 vitória para a equipe do Anápolis, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Goiás. Melhor opção para esse confronto, fora Goiás para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: ABC versus Santa Cruz, Casa, ABC para vencer. Sergipe versus Falcon, Casa, Sergipe para vencer. Itabuna versus Bahia, fora, Bahia para vencer. Curitiba versus Cascavel, Casa, Curitiba para vencer. Avenida versus Caxias, empate fora. Ipiranga versus Grêmio, empate fora. Sport versus Internacional versus Bento Gonçalves, Casa, Internacional para vencer. Palmeiras versus São Bernardo, Casa,
Palmeiras para vencer. Barra versus Chapecoense. Fora. Chapecoense para vencer. Anápolis versus Goiás. Fora. Goiás para vencer.